Já voltamos com o nosso programa. Boa tarde a você que está chegando aqui agora. A gente já teve nosso jardim aqui no nosso programa. Aprendemos a técnica de kokedamas, uma técnica japonesa, plantas lindíssimas, né? Elas ficam muito lindas com essa técnica. Se você perdeu, você pode rever o nosso programa lá no YouTube, Hit TV Oficial. Entra lá na playlist do nosso programa, você revê todas as nossas edições. E a partir de agora, o papo é sério, hein, gente? Vamos falar sobre condomínios e suas regras. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o Giovanni Gallo, que é síndico profissional e gestor de condomínios. Giovanni, bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é exatamente isso, né? A palavra síndico hoje ela já tem, né, uma conotação tão pesada às vezes que hoje a gente até busca falar que é um gestor de condomínios para fugir um pouquinho daquela comparação pesada do nome síndico, né? Vamos chamar o síndico, né? Eu tenho um problema no meu apartamento, tenho um vazamento. Então hoje a gente vai participar aqui e vamos tentar esclarecer algumas dúvidas e também o que faz um gestor de condomínios, né? Também. Eu só peço bênçãos de Deus na sua vida, porque não é fácil. Amém, eu agradeço. Né? Que Deus esteja na sua vida a cada segundo para te abençoar aí nessa função, porque olha, pensa numa pessoa que ouve reclamação. Muita, né? Bastante. É o dia todo, ó. Não é não? Sim. E hoje em dia a gente tem WhatsApp, e-mail, canal de atendimento, número de emergência. Dependendo, às vezes as pessoas não sabem o que é uma emergência, né? A emergência... Tudo é emergência. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Vai da cabeça de cada um, tudo pode ser uma emergência. Exatamente, não é? Exatamente. Gente, o Giovanni, ele é síndico profissional. E aí surgiu uma dúvida, né, na nossa produção, quando a gente estava debatendo esse tema, né? Poxa, síndico profissional? O que é isso? Nem todo mundo conhece. Sim. Nem todo mundo sabe o que é um síndico profissional, porque até um certo tempo atrás, o síndico precisava ser o morador daquele condomínio, que seria o síndico orgânico, é assim que se fala, né? Exatamente. Mas hoje tem os síndicos profissionais. Você pode falar um pouquinho dessa diferença? Claro, com certeza. E é bom explicar, né? Porque o síndico profissional não é uma profissão regulamentada, né? Então, não tem uma faculdade para se tornar síndico. Então, a gente tem o síndico... Mas tem cursos, né? Tem cursos e tem cursos ótimos. E a gente sempre fala para as pessoas, né, que querem ingressar, pô, estudem. Porque a gente, como síndico, a gente tem que falar de lei, tem que ter a comunicação assertiva, né, e pacificadora para mediar conflitos. Então, assim, o síndico profissional, hoje, ele está tomando, né, uma dimensão um pouquinho maior. Então, antes, como que funcionava praticamente todos os condomínios? Tinha um morador que ele tinha ou mais tempo ou um pouquinho mais de conhecimento em algumas questões, ou era aquela pessoa que conhecia todo mundo do condomínio, e ele acabava pegando as funções de síndico, né? Só que o que deixava a desejar, né? E o que a gente nota quando a gente substitui um síndico morador? Muitas vezes a pessoa é muito esforçada, tem muita vontade, mas falta mesmo conhecimento das questões que envolvem condomínio. Questões de responsabilidade, questões legais, questões de manutenção. Então, assim, ela é uma questão mais complexa. Eu sou engenheiro civil. A maioria dos meus colegas de profissão, né, que a gente está falando que não é uma profissão regulamentada, mas de profissão, do síndico profissional, são advogados, né, que já tem ali um perfil mais de, pô, a gente vai fazer aqui uma convenção de condomínio e tal. Eu vim da área de engenharia, né, que também é muito importante na administração de condomínio, mas eu tive um aprendizado na parte da legislação, como que funciona, né? Como que funciona um código civil perante uma convenção, ou vice-versa, e o regulamento interno, ele está se contradizendo com a convenção. Então, tudo isso demanda, e é muito bom você ter o síndico profissional capacitado, né? Aquela pessoa que vai fazer a gestão de tudo isso, não só a gestão financeira, a gestão do grupo ali todo, de harmonia, a gestão de documentações, a gestão de emergências também, enfim, e aquela, né, tão preocupante e difícil que é o bom senso, né? Alinhar o bom senso, né? Que para mim pode ser um, para o meu vizinho pode ser outro. Exatamente. E aí você falou, né, da sua função, você é engenheiro, né? Que é bacana. E de qualquer forma, você precisa estudar, mas a gente também tem assessoria jurídica, né? Exatamente. Dentro desse condomínio, Exatamente. que é para complementar tudo isso. Exatamente. E a gente sempre indica, né?
A gente não é uma exigência, o condomínio não precisa ter. Eu tenho meu parceiro que me auxilia, né, em todas as demandas que eu tenho nos condomínios, ou seja, ele vai revisar contrato, ele vai me acompanhar numa assembleia, ele vai discutir a questão que o morador quer que multe o outro, se realmente é válido, se está de acordo com a convenção ou com as leis, né, se acontece um crime dentro de um condomínio, né? Então, assim, são vários aspectos ali que a gente tem que levar em conta para fazer essa gestão. E alguns contratos maiores, alguns condomínios maiores, aí a gente fala, gente, é bom a gente ter um contrato, porque daí esse advogado vai acompanhar de perto, dia a dia, ele que vai fazer a redação de todas as notificações, enfim, vai conseguir dar um apoio maior para as demandas do condomínio. Por falar em documentação, né, queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é cada documentação. Então, Perfeito. o que é um regimento interno, o que é um regulamento interno, onde estão as regras podem ser modificadas, em que situação e como? Maravilhosa a sua pergunta, e é uma pergunta que é no nosso dia a dia. Exatamente, mesmo para quem mora em condomínio. Exatamente. Hoje à noite eu vou ter uma assembleia e eu tenho certeza que vão ter dúvidas sobre isso. Ah, mas qual é o quórum que precisa para fazer essa alteração? Qual é o quórum que precisa fazer para essa obra? Mas vamos lá. Hoje o condomínio, então no Brasil nós temos o Código Civil, que ele tem alguns artigos que tratam da esfera condominial, vamos dizer assim. Logo abaixo do Código Civil, a gente tem a Convenção Condominial. Tá? Então, ali como se fosse, ali a gente pode brincar ali como uma constituição daquele condomínio. Então, ali ela vai falar quantos apartamentos são, como que é feita a assembleia, qual é o prazo mínimo, qual que é o prazo máximo, como que é feito os rateios, como que é cobrada a água, como que é cobrada a luz, quais são as áreas comuns. Então, é um documento que normalmente é a certidão de nascimento do condomínio. Inclusive, as incorporadoras registram no ato da incorporação imobiliária, quando eles vão registrar a incorporação imobiliária, eles registram a convenção condominial. Ok. Dito isso, a gente tem um documento que esse sim é onde tem as maiores polêmicas e as maiores confusões condominiais, que é o regulamento interno. Ele vai tratar do dia a dia. Ele vai falar, pô, academia, você pode usar das 6 às 22. Ah, mas eu chego das 22h30 da faculdade, essa academia tem que ficar aberta até meia-noite, porque senão eu não consigo utilizar. Ou ela vai falar, ó, o espaço pet, ele está aberto de tal a tal horário. Tem outras questões também, mas ela vai falar, o salão de festas, para você reservar, tem que cobrar essa taxa, você tem que entregar dessa maneira, enfim. E o que manda nessa questão? Então, a gente tem, primeiro patamar aqui, o Código Civil, abaixo dele a Convenção e abaixo dele o regulamento interno. Então, quando você tem um regulamento interno, ele não pode ser um contraposto, ele não pode contradizer a Convenção, porque a Convenção é soberana. E aí alguém vai falar assim, poxa, mas essa convenção do meu prédio tem 40 anos e era totalmente diferente a sociedade. Com certeza era bem diferente. Como que eu faço para alterar? Você vai utilizar o quórum específico, o quórum qualificado, que nesse caso, hoje, é de 2/3, né? Então, você precisa ali de 2/3 dos proprietários para alterar uma convenção. Pode ter algumas exceções de algumas questões específicas de precisar de unanimidade, mas daí é um papo um pouquinho mais, mais acima, assim, mais evoluído. A questão é, tudo dá para alterar e o regulamento interno também. Como que eu posso alterar? Pô, eu queria que minha academia ficasse aberta até meia-noite. Como que eu faço? Lá vai ter, ó, você precisa de uma maioria absoluta, você precisa de uma maioria simples, ou você precisa de 2/3, e aí você leva para a Assembleia, altera, a Assembleia ela é sempre soberana, ela decidindo aquilo, aí a academia vai ficar lá até meia-noite e a pessoa vai conseguir fazer o treino. O que vai agradar uns e desagradar muito a outros. Exatamente. Aí o vizinho do primeiro andar vai falar, meu Deus, agora eu tenho até meia-noite o barulho do peso caindo lá embaixo, ou da pessoa correndo na esteira. Exatamente. E é aí que entram... Não é fácil viver em condomínio, não é gente. fácil. E a democracia, né, que a gente vê, né, na sociedade como um todo, mas no condomínio é difícil das pessoas entenderem, né? Sim. Que a maioria vence. Mas é isso, e tem as regras e precisam ser respeitadas, goste você ou não. Exato, no condomínio que eu moro eu também Né? não concordo com algumas das regras que estão lá, isso. mas a gente tem que cumprir. É a regra que a maioria estabeleceu. E aí os conflitos, Giovânio, são os mais diversos, né? E aí a gente pegou algumas questões que você postou lá no seu Instagram e trouxe aqui pra gente fazer algumas telas, né? Pra que você possa comentar sobre isso, pode ser? Lógico, Tela lógico. 1 no ar, por favor. A obra do meu vizinho não acaba nunca, e agora?
Maravilhosa essa pergunta, né? Até porque a gente, por ser engenheiro civil, isso daí é um assunto da nossa rotina ali, né? Obra, no apartamento, como que funciona? Hoje, quando você vai reformar uma unidade, você tem que entregar uma documentação do condomínio, para o condomínio, né? O síndico, só relembrando aqui, ele é o responsável civil e o responsável criminal das coisas que acontecem ali dentro. É uma baita responsabilidade. E como funciona hoje? A pessoa ela vai ter que levar uma documentação, levar um projeto, um memorial e uma anotação de responsabilidade técnica emitida por um engenheiro ou por um arquiteto. Nessa anotação de responsabilidade técnica vai ter inclusive o prazo. E ali a pessoa tem que entregar um prazo coerente. A pessoa vai reformar um banheiro por 90 dias. A gente sabe que a obra nunca acaba, né, a maioria das vezes como planejado, né, no cronograma exato, mas para reformar um banheiro é coerente. Não adianta também a pessoa falar assim, eu vou reformar um banheiro e vou pôr o prazo aqui no meu documento de 2 anos. Não faz sentido algum, né? Agora, uma obra de um apartamento de 300 metros quadrados, a pessoa fala, vai durar 1 ano, pode ser, é justificável, né? Então, a gente avalia. A pessoa entregou, teve um problema, prorrogou, ela tem que trazer elementos. Porque ninguém vai aturar uma obra de 3 anos. Imagina você é vizinho. Hoje em dia, muitas pessoas adeptas de um home office. Aí a pessoa lá com martelete quebrando e faz e desmancha. Então, tem que ter essa coerência. Então, nesse caso, o síndico tem que tomar a frente e falar, olha, você não pode. Você tem um prazo aqui para reformar o apartamento, você não pode passar de 1 ano. Não, me justifica. Não, tinha um problema estrutural. Tudo bem, né? São casos. Mas, de um modo geral, é aí que a gente faz. E aí o síndico tem as ferramentas, né? Ele pode suspender a obra, ele pode proibir a entrada de prestadores, ele pode multar essa unidade. Então, é dessa maneira que funciona no condomínio. Então, assim, é diferente de reformar uma casa, né? Que você só responde ali para a prefeitura. No condomínio você responde para a prefeitura, mas responde para o condomínio também. Gente, é de um lado coerência e do outro lado muita paciência, porque ninguém merece. Exatamente. Conviver com obra não é fácil, né? Exatamente. Mas estamos aqui justamente falando das dificuldades de convivência dentro do condomínio e nós temos mais uma tela. Vamos lá. O porteiro disse que não pode trocar uma lâmpada no condomínio. Isso está certo? Quais são as funções dele, síndico? O porteiro não pode trocar a lâmpada. E isso a gente responde, eu devo receber isso todos os dias, né? Ele não subiu aqui porque meu sifão tá vazando. Mas ele é porteiro, né? Então, assim, né? Quais são as tarefas que ele tem que fazer? Ele tem que receber correspondência, ele tem que fazer o controle de acesso, ele tem as tarefas dele, né? Então, sim, ele não vai trocar lâmpada. A troca de uma lâmpada, ele pode ter um acidente, ele está mexendo com a eletricidade, sim. Ou ele pode cair de uma escada. E outra, né? Ele está fazendo uma função a qual ele não foi contratado e está deixando o quê? De repente, a guarita desprotegida, sim. Né? Que é a função principal dele. Então, não pode. Por mais que pareça estranho, às vezes as pessoas fiquem até chateadas, né? Nem só o porteiro, o zelador não pode vir. Não, porque ele é um funcionário do condomínio. Ele não é o seu funcionário para ir lá arrumar a sua torneira da sua casa. Ele vai arrumar a torneira do salão de festas, né? Ele vai arrumar das áreas comuns. Então, de fato, não fiquem chateados com o seu porteiro que falar que não vai trocar a lâmpada, ele tá certo. Tem que ter consciência, né? Tem que ter consciência e coerência, né? É isso aí. Mais uma tela no ar. Posso convocar uma assembleia para votar a destituição do síndico? É aquela regra dos 2/3? Essa não, ela funciona da seguinte maneira. O síndico, ele não está agradando ou ele não está exercendo um papel adequado, né? Como que os moradores têm que fazer? Qual é o procedimento para os moradores? Primeira coisa, eles têm que fazer um abaixo-assinado bem esclarecido, que eles vão mencionar o porquê da destituição do síndico, né? Então também não é brincadeira, né? Eu não gostei porque ele falou que o espaço pet não vai ficar aberto durante a madrugada. Então tem que ser algo embasado, né? Ele teve algum problema, foi negligente, ou ele foi omisso, ou cometeu um erro, né? Não Precisa apresentou. De provas. Precisa de alguma coisa, né? Para embasar aquele documento, né? Mas aí, beleza, a gente tem a documentação. Vai colocar a pauta que seria tratada, por exemplo, deliberação para destituição do síndico, e vai colher as assinaturas. Para ter validade, precisa ter 1/4 do total dos proprietários, tá? Então, se tem 20 unidades, seriam 5 unidades, 5 proprietários que teriam que fazer esse abaixo-assinado, entrega-se na administradora
e aí a administradora convoca a assembleia para destituir o síndico. Não quer dizer que ele vai ser destituído, quer dizer que você convocou uma assembleia. Nesse mesmo exemplo, 20 moradores, né? 20 ao total, 5 convocaram a assembleia, mas no dia da assembleia tem 6 que vão lá e votam que não, que ele tem que permanecer, ele permanece, né? Então, assim, hoje, obviamente, o síndico profissional, ele tem um contrato de trabalho, ele obedece ali a algumas outras questões, mas a gente não pode esquecer, é um cargo eletivo, né? Ele não é contratado, ele foi eleito. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, até porque a sociedade... E tem período de trabalho também, né? Exato, que é no mínimo um prazo, é um biênio, né? 2 aninhos para você começar a fazer um planejamento legal num condomínio. Bacana. Temos mais uma tela para colocar agora no ar. Só que essa é uma reportagem. Tá bom. Você deu uma entrevista aí para essa reportagem, não é isso? Isso, exatamente. Tem ali uma citação sua no Diário do Grande ABC. E ali está o título: Condomínio em São Bernardo, ABC Paulista, né? Sim. Está infestado por ratos. E aí me chamou a atenção, né? Eu trouxe aqui, você postou, né, essa notícia. Eu falei, e agora? Está infestado por ratos. Qual é a posição do condomínio? Qual a posição do síndico, né, nessa situação? A gente tem é uma questão sanitária, né? E de higiene. Então, sim, o síndico também ele tem que estar atento e também é uma obrigação dele manter em ordem, né? O que acontece é, dependendo da localização do condomínio ou das questões em volta do condomínio, você não consegue impedir um inseto, uma barata, um rato de entrar para o condomínio. Mas você tem que ser efetivo no combate a essas pragas. Então, você não pode deixar, você tem que ter uma lixeira organizada, você tem que ter um processo de higiene adequado, você tem que fazer a dedetização e a desratização periódica, mínimo a cada 6 meses. Fizemos, ainda está aparecendo mais do que o normal. Pedimos um reforço para as empresas, falou, vamos fazer um reforço. Existem tipos de venenos que são aplicados, então, esse veneno não foi eficiente, o outro não foi. Aí você tem outro aspecto. Pô, mas eu vou passear com o meu cãozinho, como que funciona? Você está aplicando veneno nas áreas comuns do condomínio. Por isso que tem que ter um canal de comunicação, você tem que avisar, pessoal, nós vamos aplicar. Ou, de repente, até para tranquilizar, esse veneno ele não é ofensivo, ele não tem nenhum problema para o seu animalzinho de estimação. Mas isso precisa ser bem trabalhado e precisa ser combatido, né? Nenhum condomínio não vai agora sair daí, ligar para o síndico e falar, tá vendo, não pode ter uma barata aqui. Que eu sei que tem gente que morre de medo de barata. Minha sogra é uma delas. Morre de medo, não pode ver uma na frente. Mas, sim, tem que estar combatendo. Então, tá aparecendo bastante barata, a gente está fazendo reforço, a empresa está vindo aqui aplicando outros tipos de veneno, mas não quer dizer que não vai aparecer uma baratinha, né? Pode acontecer. Acontece, né, gente? Acontece. Normal. Uma ou outra, né? Uma outra, uma infestação, exato. Já não. Tem que ter o bom senso, que não é fácil, mas ele tem que aparecer. Ô, Giovanni, você falou de canal de comunicação e eu quero entender, grupo de WhatsApp no condomínio é um aliado ou um inimigo da boa convivência? Então, como a gente faz a nossa gestão, né? Quando a gente assume um condomínio, é normal que a primeira impressão dos moradores, inclui o síndico no grupo do condomínio. Eu não participo. Porque vira um saque, uma coisa absurda de assuntos aleatórios e até ofensivos, né? Não, e assim, o síndico já não tem paz na vida, né? Se tiver exatamente, um grupo de WhatsApp, acabou. O síndico é aquela pessoa que, se pegar fogo num condomínio de domingo, 2 horas da manhã, ele vai ter que ir lá para entender, para acompanhar a situação, enfim... ele também é responsável por isso, né? Mas como que a gente trabalha? Então, a gente tem sim um grupo de WhatsApp, mas apenas para comunicados. É aquele que só eu e minha equipe manda mensagem. Ninguém responde. Ainda tem alguns engraçadinhos que mandam uns emojis mal educados, o que é muito ruim, né? Chega até ali, depois de um certo limite, a poder até ser um crime, né? De stalking, de perseguição, coisa parecida. Mas assim, a gente tem esse canal, mas a gente tem os canais oficiais, com SLA bem explicado. Então, a gente tem aqui um canal de ocorrência, você vai preencher esse formulário na web, ele vai chegar, vai te gerar um protocolo, ele tem prazo para retorno, para que a gente faça um atendimento correto, né? Porque, senão, imagina, todo mundo mandando no meu WhatsApp. Eu preciso que as pessoas tenham o meu contato direto, mas não vou conseguir atender todas as demandas e conversas de bom dia de todos os moradores em todos os condomínios que a gente administra. Então, tem sim que tomar bastante cuidado e eu recomendo a alguns síndicos que estão me ouvindo, não participem de grupo de moradores, porque isso não vai acabar bem.
Eu imagino. Exato. Gente, eu vou deixar aqui todos os contatos do Giovanni Gallo para que você possa conhecer mais do trabalho dele. Ele está lá no YouTube como Giovanni, com 2 N's, Gallo, com 2 L's, síndico. Giovanni Gallo, síndico, como está aparecendo aí na sua tela. No Instagram, Giovanni Gallo, apenas, como está aparecendo aí. E tem o site síndicosp.com, síndicosp.com. Gostei demais, viu, Giovanni? Obrigada. Eu adorei, obrigado por participar. Eu vou aproveitar 5 segundinhos para mandar um beijo para a Tatiane, minha esposa, que amanhã é dia dos namorados. Eu peguei o gancho do seu outro entrevistado e já estou fazendo aqui também a parte. E para a Tina e para o Memeu, meus 2 anjinhos, que a Tina deve estar assistindo, ela deve estar toda feliz. Beijão para todos eles também, para sua esposa, para os seus filhos. Obrigada por emprestarem aí, maridão, papai, para estar aqui com a gente, compartilhando de todo esse conhecimento. Obrigada, Giovanni. Até a próxima. Obrigado. E agora nós vamos a um breve intervalo. Já já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa, hein? Continue com a gente.